Dando continuidade às técnicas de resíduos ponderados, vamos ver nessa aula a técnica de colocação. Vimos em aulas anteriores uma introdução, bases e ortogonalidade, definição de resíduos, a técnica de mínimos quadrados, a técnica dos momentos, a técnica de Galerkin e vamos ver agora a técnica de colocação. Assim como as demais técnicas, a técnica de colocação basicamente consiste em utilizarmos uma aproximação, que pode ser uma aproximação polinomial ou uma aproximação do tipo trigonométrica. A partir dessa aproximação, vamos gerar um resíduo, que é obtido a partir da substituição da nossa aproximação na equação a ser resolvida, e a equação a ser resolvida é a nossa equação diferencial. Vamos utilizar o exemplo que estamos usando, desde aulas anteriores. Então aqui nós temos uma equação que descreve a distribuição de temperatura ao longo do cilindro, onde φ é a temperatura dimensional e x é o comprimento dimensional. Aqui nós temos as nossas condições de contorno, ou seja, no ponto 0, φ vai ser igual a 0, e no ponto 1, que é a outra extremidade do contorno, φ vai ser igual a 1. Aqui a solução analítica do problema. Temos aqui os parâmetros Xi1 e Xi2, que dependem dos números de Peclet e do número de Nusselt. O número de Peclet e o número de Nusselt são números adimensionais bastante utilizados na transferência de calor. A técnica de ponderação de colocação é talvez a mais simples, e aqui resulta nas expressões de manipulação mais fácil. Ela propõe que o vetor resíduo seja anulado em alguns pontos do intervalo de definição do problema, o que é equivalente a obrigar que a equação original seja satisfeita nestes pontos com a solução aproximada. Por exemplo, considerando o resíduo da aproximação por polinômio de ordem 2, conforme visto nas aulas anteriores, então está aqui a aproximação de ordem 2, onde nós temos aqui φ de x igual a mais bx mais cx ao quadrado. Se eu substituir essa aproximação na minha equação a ser resolvida, eu obtenho um resíduo desse tipo aqui. Quando eu substituo as condições de contorno, que são essas condições aqui, eu encontro, a partir da minha aproximação, o valor de A que é igual a 0, B que é igual a 1 menos C, e com isso meu resíduo fica somente em função do parâmetro C e dos números adimensionais, de Peclet, Nusselt e da nossa variável independente x. Obrigando-se a expressão do resíduo a ser igual a 0 no ponto médio do intervalo de definição. Então, nosso intervalo de definição é o nosso intervalo de integração, que varia de 0 a 1, e o ponto médio desse intervalo é 1,5. Então, na minha variável independente x, eu vou substituir o valor de 1,5, que é o ponto médio no meu intervalo. Então, com isso, eu obtenho o valor do parâmetro C. Ele depende do número de Nusselt e do número de Peclet. Então, C é igual a 2 vezes Nusselt menos 2 vezes Peclet, dividido por 4 mais Nusselt. A escolha destes pontos, a princípio, será considerada arbitrária. Entretanto, existem procedimentos que auxiliam na escolha dos pontos. Devido à simplicidade da manipulação do resíduo, será considerada a aproximação polinomial de grau 3 para o problema. Então, se eu considero a aproximação de ordem 3, ou seja, φ de x igual a A mais bx mais cx ao quadrado mais dx ao cubo. O resíduo da aproximação é toda essa expressão aqui. Lembrando que o resíduo é obtido quando eu substituo a minha aproximação na equação diferencial, eu obtenho aqui a expressão do resíduo. Como a minha aproximação deve também satisfazer as condições de contorno, então quando eu pego minha aproximação e substituo as condições de contorno, no ponto 0 eu tenho que φ de 0 é igual a 0. Substituindo esse ponto, eu tenho que A é igual a 0, e no outro ponto da minha condição de contorno, eu tenho que φ no ponto 1 é igual a 1. Da mesma forma, substituindo essa condição de contorno na minha aproximação, eu obtenho que B mais C mais D é igual a 1. Então, das condições de contorno, nós temos que A é igual a 0 e B é igual a 1 menos C menos D. Portanto, substituindo esses parâmetros na equação 30, que é essa equação aqui,
a equação do resíduo, e reescrevendo essa equação, colocando os parâmetros C e D em evidência, nós obtemos essa expressão para o resíduo. Ou seja, observem que, além dos números adimensionais Peclet e Nusselt e da minha variável independente x, a minha expressão do resíduo fica dependente dos parâmetros C e do parâmetro D. Obrigando o resíduo a se anular nos pontos x igual a 1 sobre 3 e x igual a 2 sobre 3, nós chegamos a essas duas expressões aqui. Nós temos um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que são C e D. Então, resolvendo esse sistema de equações, formado pelas equações 32.1 e 32.2, que são essas equações que vimos aqui, encontramos o seguinte: quando Peclet e Nusselt for igual a 1, o valor de C é igual a menos 0,797 e o valor de D é igual a 0,609. Então, para essa condição de Peclet igual a 1 e Nusselt igual a 1, nós temos aqui os resultados encontrados, para a solução aproximada, utilizando o polinômio de ordem 2, que está representado aqui por esses pontos em laranja. A solução aproximada para o polinômio de terceira ordem, que está aqui representado por esses pontos vazados, E aqui a linha em azul é a nossa solução analítica. Então observe que nesse caso aqui não houve diferença pelo fato de eu ter aumentado a ordem no polinômio, Ou seja, um polinômio de segunda ordem já consegue descrever o comportamento descrito pela solução analítica. Quando Peclet é igual a 10 e Nusselt é igual a 0, aí eu tenho que C é igual a menos 7,941 e D é igual a 4,412. Então, para essa condição, observe que a aproximação de ordem 2, de segunda ordem, ela não consegue descrever o comportamento descrito aqui pela solução analítica. Entretanto, no caso do polinômio de ordem 3, ou seja, quando eu aumento a ordem do polinômio, observe que eu já consigo descrever melhor o comportamento da minha solução analítica. Embora o polinômio de ordem 3 não tenha se ajustado tão bem à minha solução analítica, mas observe que ele já é melhor do que o comportamento predito aqui pelo polinômio de ordem 2. Na figura 1, a qualidade da aproximação é excelente e pouco ganho se obtém com o incremento do grau da aproximação, como nós acabamos de discutir. Na figura 2, no entanto, observe uma melhora significativa da qualidade da aproximação quando o polinômio aumenta. Nota-se também outra característica bastante peculiar das técnicas de aproximação global, como estas analisadas aqui: o comportamento oscilatório nas proximidades de regiões onde a solução não experimenta variações pronunciadas, aproximando-se de um patamar. Ao contrário das técnicas de ponderação apresentadas anteriormente, técnicas de colocação são facilmente implementáveis e, por isto, são as mais difundidas e utilizadas para resolver problemas de engenharia. Eu vou mostrar em um vídeo separado como foi implementada essa técnica no Excel. Então, basicamente, como nós acabamos de ver, a técnica consiste em determinar um ponto e obrigar que meu resíduo seja igual a zero naquele ponto que eu escolhi. Nesse caso aqui, para um polinômio de ordem 3, foi esse polinômio aqui, eu obtive aqui essa expressão do resíduo e escolhi, como eu tenho aqui duas variáveis a serem determinadas, que são meus dois parâmetros C e D, eu tenho que escolher aqui dois pontos internos, que nesse caso aqui foi x igual a 1 sobre 3 e x igual a 2 sobre 3. Com isso, eu obtenho um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que são os parâmetros C e D. Então, resolvendo o sistema, eu obtive aqui esses resultados, cuja implementação desse método será mostrada em um outro vídeo, onde foi utilizado o Excel para a obtenção desses resultados.